Camilo Z. Bom galera, aqui é o Camilo Z mais uma vez. Desta vez eu vou mostrar para vocês como criar fases para usar no OpenBOR. Para isso nós vamos precisar de 3 imagens para formar o nosso cenário. No caso eu coloquei dentro da pasta Data, Backgrounds, eu criei uma pasta com o nome Teste e dentro dessa pasta eu coloquei 3 imagens que eu vou usar para criar o meu cenário. São eles: área 1B, que é o local onde o personagem vai estar caminhando; frente, que é a imagem que vai estar bem à frente dos personagens na nossa visão; e o fundo, que seria o background do cenário. Aqui nós podemos ter uma visão melhor dos 3 arquivos. Nesse caso aqui é o área 1B, onde o personagem vai caminhar. Esse outro aqui é o fundo da imagem, ou seja, isso vai ser mostrado bem ao fundo. E aqui nós temos a parte da frente do cenário. Essas 3 imagens vão compor o cenário completo, no qual vai ser mostrado pelo OpenBOR. Essas imagens precisam ter uma altura padrão para que ela possa ser exibida corretamente no OpenBOR. Geralmente o OpenBOR é feito com a resolução de 320 e 244. Então, a altura da sua imagem tem que estar em 244 para que ela possa ser exibida corretamente no OpenBOR. Observe que todas as figuras têm a mesma altura de 244. No caso da imagem de fundo e de frente, ela não precisa ser do tamanho exato da área onde o personagem vai caminhar. Por quê? No caso do fundo e de frente, o OpenBOR ele completa a imagem para que ela fique do tamanho que o seu cenário precise, porque elas movimentam em velocidades diferentes para dar uma sensação mais realística do jogo. Com as imagens já editadas no tamanho que você deseja, nós vamos até a pasta Levels do programa OpenBOR e criamos um arquivo TXT com essas imagens para que o OpenBOR possa chamá-las para exibição. Eu criei aqui o arquivo teste.txt com os dados que eu preciso. No caso, aqui vocês podem ver que tem o comando music, que indica qual música que vai tocar nesta fase. E embaixo nós temos as imagens para formar o cenário. Background é a imagem de fundo. Aqui está localizado o caminho que vai estar essa imagem no formato GIF. Panel é o local por onde o personagem caminha. Observe que depois da imagem .gif, nós temos 2 comandos none, pois esses comandos são alguns atributos que nós podemos colocar nesta imagem. Front panel seria a imagem que é exibida bem à frente do personagem, ou seja, bem próximo da tela, bem próximo da gente. Esse front panel ele não é obrigatório, eu apenas coloquei aqui para ilustrar melhor a imagem do jogo. Temos também esse comando order, está order A. Por quê? Os primeiros OpenBOR eles eram feitos com várias outras imagens para compor o cenário. Então cada imagem era destacado com uma letra. Nesse caso aqui está a ordem A, porque eu tenho apenas um panel. Se por acaso eu tivesse outros, aí seria B, C, D, etc. Mais para frente eu vou explicar melhor isso. Este comando direction, ele indica, neste caso aqui, direction but, que o meu cenário, o meu personagem vai poder andar nas 2 direções. O padrão do OpenBOR é que ele sempre vai mover da esquerda para a direita, mas com este comando você pode estar mudando essas direções. No tutorial tem mais explicações sobre isso. Este arquivo que representa a fase, que é o teste.txt, não precisa ser declarado no modules.txt. Nós vamos colocá-lo diretamente nesse outro arquivo aqui principal do OpenBOR, que é o próprio levels.txt. Conforme já foi dito em outro tutorial, esse arquivo levels.txt ele é responsável por todas as informações que o OpenBOR precisa para ser executado na fase. Lembram que aqui tem o P1 Score, o P1 Life, que seria aquelas posições da barra, etc. Então, nesse arquivo aqui, para que a gente comece o jogo, nós temos que colocar o seguinte comando: set. Esse comando set vai indicar o nome da fase que você quer que apareça no menu na hora que você for escolher o jogo no OpenBOR. No caso, eu determinei com o nome de teste, que é apenas o teste que nós vamos fazer. Poderia ser qualquer outro nome aqui, se você quiser colocar aqui, em vez de teste, colocar aqui criação. No caso, não podemos colocar C cedilha e nem acento, então ficaria criacão, underline, fases.
Teria que ficar dessa forma, porque o programa OpenBOR ele não entende espaço. Tudo que você precisar colocar espaço para você criar o nome de um personagem, o nome de uma fase para ser exibida no OpenBOR, você tem que colocar esse underline. Ele representa o espaço no OpenBOR. Logo abaixo, nós colocamos o arquivo file, que é o arquivo TXT que nós criamos, que contém as informações da fase. Observe que está data, levels, test, que é o arquivo TXT, teste, que é a fase onde eu coloquei as imagens, e ele está localizado dentro da pasta levels. Aqui está um exemplo do mod que eu estou fazendo. Vejam que no comando set eu coloquei um nome completamente diferente do anterior, que é esse nome aqui que vai ser exibido na hora que o meu mod é iniciado e vai começar o jogo. Existem outros comandos, como save, créditos, noseme, tapemp. Esses comandos aqui estão todos explicados no tutorial. Isso daqui é referente se o jogo pode ser salvo ou não, quantidade de créditos, se pode escolher o mesmo personagem ou não, e a forma como o MP vai estar sendo exibido. E logo abaixo eu coloquei o comando scene, que é uma cena de introdução. Esse Z é referente ao nível em que a fase vai estar sendo exibida e assim por diante. Logo terá mais explicações sobre isso. Aqui é só para explicar para vocês sobre aquele comando Z que vocês viram no arquivo de levels.txt. Esse comando serve para mudar esta linha, que seria o nível, o local aonde o personagem caminha. O OpenBOR, o padrão dele é 160, ou seja, daqui do início até aqui embaixo tem a distância de 160 pixels, ou seja, de 160 para baixo seria onde o seu personagem caminha. Se você mudar aquele Z, colocando antes do início da fase, é a mesma coisa que eu estivesse mudando essa linha de posição. Ou seja, se ela estivesse nessa posição, o meu personagem poderia caminhar até aqui em cima das paredes, o que não é viável. Então, o seu cenário ele tem que ser criado no início, inicialmente, no padrão de 160. Se você achar necessário mudar o seu cenário, o local onde o personagem caminha, você vai ter que estar utilizando aquele comando Z. Aquilo lá vai mudar totalmente a localização por onde o personagem vai andar. Vamos ver agora na prática como ficou a criação da fase com os atributos que eu inseri no arquivo de levels.txt. Observem que ali tem a opção Criação de Fases. Quando eu entro nela, eu escolho meu personagem e ele vai para a fase. Observem que meu personagem está caminhando no local determinado. Aqui embaixo vocês estão vendo que tem a cerca. E mais para frente, observem o fundo. Lembra que eu falei que eles não precisam estar do mesmo tamanho que o local onde o personagem caminha? Justamente por isso, o OpenBOR ele completa a imagem para você, para que não haja erros. Observe que continua a animação. Não há perca nenhuma de cenário do fundo e da frente, porque ele vai simplesmente acompanhar a movimentação do meu personagem pelo local onde ele anda. E como eu coloquei o comando Direction Bird, ele pode ir e voltar na fase, simplesmente por causa deste comando. Aqui é um exemplo de como é feito o BOR original. Vocês podem ver que ele tem vários front panel e vários panels também. Eu quero que vocês observem aqui que existe dois comandos order. Como eu havia dito antes, eu coloquei order no meu levels.txt simplesmente porque ele tinha apenas um panel para o personagem caminhar. O BOR antigamente ele era feito com imagens separadas, ou seja, o cenário ia formando ao decorrer do jogo. Por isso que nós temos esses comandos, ordem, F, D, F, E. Cada letra dessa daqui vai corresponder a uma imagem relacionada ao front panel e o panel. Eu não achei necessário usar dessa forma para a criação do OpenBOR atual. Vejam só como são as figuras. Observem que são várias figuras que vai formar apenas a primeira fase do BOR original. Por isso que era necessário eles colocarem aquele comando order e determinar F, D, E, que representa cada imagem dessa daqui na ordem para o cenário ser formado. Ou seja, muito confuso.
Neste level foi criado um efeito de mirror. Vocês podem ver aqui que foi criado normalmente com a imagem, com o panel, o background panel, a order da maneira antiga e a inclusão desse comando mirror 1. Isso quer dizer que o plano de fundo vai repetir a imagem dos chars, dos personagens que estão andando pelo panel. Vamos ver aqui como que fica esse efeito na prática. Observem só, o personagem ele é refletido completamente no plano de fundo. Você pode colocar uma imagem no plano de fundo, mas colocando ela com a parte transparente da imagem, ela vai mostrar o reflexo do personagem. É um efeito interessante caso você queira fazer uma sala de espelho, vidros de carro, refletindo o char, etc. Observem que no meio da cena, da imagem, nós temos a palavra waiter e essa imagem mexendo, que seria os movimentos da água. Aqui foi colocada apenas uma imagem preta no fundo, não foi colocado nenhum detalhe. E para que isso funcione, você tem que fazer o plano de fundo, ou seja, o background, com a imagem menor, pegando de cima para baixo. Para ser mais exato, o local onde você quer que mostre o efeito da água, ele tem que estar transparente para que mostre a imagem com o movimento da água. Com mais exemplos, vocês vão conseguir notar a diferença. Aqui foi usado o efeito da água na velocidade 15. Já nessa cena, a velocidade da água está com o valor de 45. Ou seja, está mais intenso o movimento. Nessa cena aqui, nós podemos observar que está simulando como se fosse um navio. O comando waiter, que é o comando da água, ele está com a velocidade padrão dele, ou seja, você deixa apenas escrito waiter que ele vai estar nessa velocidade. Agora, para que o cenário, o panel, fique balançando desta forma, apenas temos que acrescentar um comando no level da fase, que seria o comando rock. Vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver nos comandos desse level, nós temos o waiter com simplesmente a imagem sem valor nenhum e o comando rock 1, que seria um movimento em que você poderia estar fazendo aquela impressão do panel mexendo. Neste mod que eu fiz, eu usei o recurso do efeito waiter. Observe que eu coloquei essa imagem como se fosse a água do esgoto. Na realidade, o meu fundo ele é transparente, mas como eu coloquei o efeito waiter com uma imagem, ele está simulando como se estivesse mexendo essa água. Observem que fica interessante quando a gente tem uma visão de como é feito o trabalho. Observem a parte rosa desse cenário. Nesse jogo que eu fiz da Tartaruga Ninja, eu usei como a primeira cor esse rosa, para que tudo que fosse desse tom fosse transparente. Então, aonde eu quero que mostre o efeito da água, logicamente ele tem que estar transparente para mostrar a imagem de fundo. Esta foi a imagem que eu usei para fingir que fosse a água do esgoto. Estão vendo que o tamanho dela é bem diferente, ela é bem menor, se você for comparar a largura dela com o cenário por onde o personagem caminha. Neste mod eu também utilizei o efeito waiter. Observe lá no fundo do cenário que eu eliminei praticamente todo o background e deixei apenas o efeito da água para enriquecer o cenário. Este foi o primeiro mod que eu fiz e lancei para a galera estar jogando. Quando vocês aprenderem o conceito sobre o background, panel, front panel, começar a dominar esses conceitos para fazer fase, você pode aprimorar suas fases utilizando também esses comandos. BGLauer, quer dizer, isso daqui são camadas do background, da mesma forma como FGLauer, que seria as camadas do front panel. Desta forma, você pode criar efeitos interessantes no seu jogo. E nesse caso aqui, eu utilizei no meu jogo das Tartaruga Ninja, e na fase do skate, é como se tivesse um efeito mais, vamos dizer assim, 3D. Vou mostrar como que ficou. Observem que no plano de fundo,
existem outras camadas para compor o meu plano de fundo, ou seja, o background. Então ali você pode ver que os matos, cada camada deles está movendo em uma velocidade e numa posição diferente. O mesmo acontece com a parte de frente, ou seja, o que seria o front panel. Observe que tem a barreira da pista, né, da estrada, e uma camada de mato que está movendo mais rápido. Isso cria um efeito interessante para o seu jogo. Observe também que as nuvens estão em um movimento bem mais lento. Como eu disse sobre background e front panel, o front panel não é necessário colocar nas suas fases, mas o background ele tem que estar presente, senão o mod não vai funcionar. Mesmo que você crie um panel que ocupe a tela toda, ou seja, não vai ter como ver o background, você tem que criar uma imagem, nem que seja uma imagem transparente, pequena, e colocar como background. Senão seu OpenBOR vai fechar e vai acusar um erro de que não tem panel para o personagem estar caminhando. No mais, é isso, galera. Até a próxima.